Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. A cada momento que as nossas famílias estão presentes, né, aqui, especialmente quando há crianças, temos a oportunidade de provar, da maneira sincera, né, da criança, o que é, né, o convívio familiar, né? Eles não, diferente de nós, né, que somos polidos aqui um na frente dos outros, eles são espontâneos, né, e mostram um desafio que é, de fato, isso que a canção disse, né? Esse lar harmonioso. Nós amamos nosso lar, nós amamos a nossa família, mas também é bem verdade que é desafiador, né? Então, eu lembro de uma situação não relacionada à família diretamente, já saíram várias versões, né? Mas uma versão é aquela, né, em que o sujeito está falando com Deus e ele diz para Deus assim: olha, eu gostaria que na minha casa a minha esposa concordasse comigo. Né? E a mulher também orando, falou: eu queria que ele me obedecesse também naquilo que eu falo que é o melhor. Né? E ambos falando: eu queria que os nossos filhos acatassem as nossas palavras, orando a Deus. Né? Assim, e Deus ali, né, ouvindo essa oração deles ali, diante dele. Né? E quando nós passamos a pensar e meditar no que a gente está vendo aqui, na palavra de Deus, nós vemos que não é o outro, né? Mas sim trata-se daquilo que o que Deus tem falado ao meu coração, qual é a minha possibilidade, né, de estar sendo transformado pela palavra de Deus. Eu ser o agente que agora abre o coração para que Deus ministre na minha vida, mostre a sua vontade, né, para o meu coração, para a minha vida, para a minha prática. Esse é o primeiro passo, né? Este é o primeiro momento que nós precisamos viver, para que consigamos ver essa família desfrutar dessa harmonia, que essa família seja edificada. Se essa palavra talvez não esteja muito, você não esteja familiarizado com ela, edificar de construir, né? A edificação de estão edificando, um edifício, né? Vem da palavra edificação. Então, edificar não é fácil, né? Não é fácil. Por isso, é desafiador e exige de cada um de nós ter a consciência que há um momento que constituímos uma família, nós estamos ali nos assumindo a responsabilidade também de edificar. Tem uma psicóloga, se não me engano, terapeuta, que tem falado nos dias de hoje, o Instagram está cheio aí dos vídeos dela, né? Andréia, eu não sei se Andréia, eu não me lembro o sobrenome dela, mas me parece que o nome é Andréia, e ela fala ela é do interior do Brasil aqui, do Nordeste, aparentemente, ela tem um sotaque muito característico, e ela fala de uma maneira muito incisiva sobre a criação de filhos, e uma das falas que ela traz para um dos pais, falando: você fala para a filha que a ama, você é gentil com a sua filha, e ele disse: uma questão de temperamento. Uma questão de temperamento, nem todo mundo é assim. Ela falou: pois é, esse é o padrão que ela vai buscar lá fora. Tá? Esse padrão que você está instituindo hoje na sua casa. Esse tipo de cara que pensa como você. Não, a partir do momento que você decidiu ter um filho, você assumiu uma responsabilidade. Ele falou: mas isso é o traço de cada um. Ninguém pode ser o que tem que ser 100% do dia e todo momento. Quis dar uma dura nela. Ela não é flor que se cheire, que nem diz o outro. Né? Ela soltou para ele, falou: então você não tivesse filhos. Se você quer viver a sua individualidade, você não tivesse filhos. A partir do momento que os tem, você assume uma responsabilidade. E é assim, na realidade, em toda a nossa família. E os filhos, o texto sagrado vem e diz: honre seus pais. Isso tem bênção de Deus para a tua vida. Né? Então, filhos, honrem vossos pais. Honrar é mais que obedecer. Obedecer, quem sabe, é só para não levar ali uma chamada, né, no fim do dia, mas honrar é obedecer com um propósito de alegrar o coração deles, sabendo da missão que eles também estão desenvolvendo enquanto pais, em nome de Jesus. Como, então, edificar uns aos outros na família? Então, aqui, essa é a nossa proposta dessa noite. Quero, então, já ler com você o texto de Romanos 14, verso 19. Vamos lá? Romanos 14, verso 19, diz assim: portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Amém?
Vamos orar. Deus eterno, obrigado pela leitura do texto sagrado. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora, Pai, no desenvolvimento desta mensagem, que ela possa trazer ao nosso coração orientação, para que a nossa família seja edificada, Pai, construída no Senhor, e que ela possa desfrutar de harmonia, de alegria, de frutificação, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. É o nosso desejo. Então vamos lá. Edificar uns aos outros na família. Como é que é isso, né? Então olha lá, essa palavra, né, de edificar, olha lá, no original usada aqui é oikodome, que significa literalmente o ato de construir, como eu mesmo já disse a vocês, né? Edificar. Metaforicamente é usado no Novo Testamento para referir ao crescimento e desenvolvimento espiritual dos crentes, tá? Da igreja do Senhor, mas também aplicado à família. Todas as vezes que nós falamos aqui sobre família, nós estávamos falando de textos também que o apóstolo Paulo estava ministrando à igreja. Mas olha, tranquilo, tranquilo. Sabe por quê que é tranquilo? Porque a igreja, na realidade, é para ser essa expressão do reino de Deus lá na sua casa. E este é um dos motivos que nós encontramos quando fomos fazer trabalhos na madrugada, levando sopa e tudo mais. Nós encontramos muitos. Como é que é o seu nome? Eu sou Ezequiel. Como é que é o seu nome? Isaías. Como é que é o seu nome? Lucas. Como é que é o teu nome? Mateus. A piazada morando na rua, meninas. Hoje o Faz recolhe, mas na época eles ficavam na madrugada. E a gente chegava e encontrava lá, né, como disse um humorista, falou assim, tem que cuidar essas mães que dão nome bíblico para os filhos, cuidem deles, porque afinal de contas, amanhã ou depois vai acontecer o que aconteceu comigo. Estava lá Moisés fumando maconha com Josué. Não dá, né? Veja o que você está ensinando, dá o nome, tem que também ensinar, né, o evangelho. E por isso a gente encontrava muitos deles lá, porque na realidade a maneira que eles estiveram agindo, e hoje de manhã a mensagem foi nessa direção, para que nós não julgássemos nossos filhos, não julgar no aspecto de condenar os nossos filhos ou as pessoas da nossa família, mas sim entender que nós somos pecadores, falhos, e que cada um de nós, quando vai exortar o outro, precisa primeiro, então, como lemos agora aqui com a família, né, nós precisamos tirar a trave que é o nosso olho para conseguir tirar a trave que está no nosso olho para tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Então, precisa haver coerência. E mesmo com a coerência presente, é preciso haver amor, gente. Você tem que restaurar, exortar, não com o objetivo de deixar a pessoa humilhada para você ganhar, yes, mas para que você ajude-a a ser restaurada. Então, essa palavra tem esse objetivo aqui, né? O desenvolvimento espiritual dos crentes, e é o mesmo na nossa casa. Quando você ministra na sua casa, quando o reino de Deus é instituído no teu lar, antes da igreja, que crentes, que homens e mulheres, que discípulos você está entregando à igreja de Cristo. Que papel precioso você está prestando quando você tem essa aplicação. Vou dar um tiro no pé, como eu brinco às vezes aqui com os irmãos, vou dar um tiro no pé. Preferiria que momentos massivos de ministração do Evangelho acontecessem em nossas casas do que você aceitar ministérios na igreja. Meu Deus do céu, a comissão de eleição me mata agora. Porque, irmãos, o que vier de um homem e de uma mulher que busca discipular o seu próprio coração diante do Senhor e ministrar aos seus filhos essa ministração, uma entrada na igreja, um sorriso dessa pessoa e uma palavra dela vai edificar vidas, mais do que ela assumir ministérios. E ao passo que ela assume ministérios, é muito bom que já na sua casa, Cristo reine em poder e graça, em nome de Jesus. E é isso que o Senhor quer, que a edificação ocorra. Por isso que com igreja, e as mensagens que vêm direto para a igreja, para o seu desenvolvimento, elas cabem também dentro da nossa família, que é a célula menor da igreja de Cristo, é o nosso lar. Individualmente você é membro. Na sua igreja, quando professam a fé em Cristo no seu lar, lá já é uma expressão da igreja. Porque o coletivo de peixe é cardume, o coletivo de crente é igreja, o coletivo de discípulo de Jesus é igreja. Então, irmãos, vamos lá.
Podemos edificar uns aos outros na família sendo agentes de harmonia no lar. E aí ele vai ajudar a gente aqui com algumas dicas para a gente avançar. E ele fala, por que a gente tropeça, né, em tantas coisas? Vou ficar aqui do lado para você poder ver melhor aqui também. Se alguém não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. É um texto da palavra de Deus, né? Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que os obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno para o leme, onde quer que a vontade dele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago 3, 2 a 5. Então, um alerta que ele nos dá aqui é para cuidar com aquilo que falamos, né? Aquilo que nós ministramos em nosso lar também. Nem sempre funciona aqui, dá uma força aí, minha irmã. Vamos lá. Aí, então, ele traz aqui como ponto, podemos edificar uns aos outros na família, vivendo uma vida digna do chamado de Deus. Então, aquele primeiro ponto, só retornando aqui. Pode voltar lá no 1, por gentileza? Como nós vimos, então, naquele texto, o primeiro elemento, irmãos, é o que falamos e como falamos no nosso lar. Quando nós não cuidamos com o que falamos, ou que muitas vezes escrevemos, o WhatsApp está aí para você deixar aflorar suas emoções, e às vezes a gente manda, porque o olho no olho não está acontecendo, a gente manda mensagens e fere, machuca as pessoas, né? E às vezes, nem era essa a intenção era só mostrar que tem razão, mas usam palavras inadequadas, sem nenhuma emoção, porque o WhatsApp não transmite isso, né, a não ser através dos emojis, mas substituindo ali aquilo que me machucou. E ao invés de ter um tete-a-tete, um olho no olho, manda através de mensagens de WhatsApp. E quantas famílias, quantas pessoas saíram de grupos, e até os dias de hoje, quando conversamos informalmente com alguns irmãos, aparece essa história, a tia lá falou para o fulano tal coisa, saiu do grupo, até hoje ele não fala com ninguém da família. Isso acontece nos dias de hoje, né? Por isso, precisamos tomar cuidado e com aquilo que falamos. A língua, ela é fogo, ela tanto pode edificar, quando ela pode trazer destruição. Muitas famílias estão sendo afetadas negativamente por conta dessa falta de sabedoria no falar. Então, precisamos cuidar. Assim, nós podemos ter harmonia no nosso lar, que nós não falamos aquilo que é desnecessário ou de maneira inadequada. É um cuidado que precisamos tomar. Palavras escritas, verbalizadas, né, que promovam bênção. E se houver necessidade de tratar de algo que precisa realmente de uma coisa mais cirúrgica, mais difícil, né, mais invasiva, como dizemos, que venha recheada também com oração, com a palavra de Deus, desejando promover a harmonia. Nós estamos aqui para cada vez reconciliar mais e não para dividir. Ele conta aqui no sermão, o autor aqui da mensagem, do esqueleto dessa mensagem, ele propõe aqui uma historinha que você já escutou certamente, né? Onde uma senhora vai se aconselhar com um líder espiritual da sua vila, e era um lugar assim, uma espécie de vale, né? Tinha uns morros assim, eles estavam no vale. E ela foi se aconselhar e ela falou, olha, eu tenho falhado muito, eu sei, eu li na Bíblia sobre a questão de tomar cuidado com as minhas palavras, mas eu vou admitir, um pecado que ninguém admite, né? Eu sou fofoqueira, né? Ela admitiu ali. O pessoal fala muito do adultério, né? Do pecado da fornicação, de pecado ao roubo, né? Assassino. Mas esses outros pecados, né, a gente quase não fala, né? A avareza, a preguiça, a glutonaria, né, e a fofoca, esses a gente não fala muito. Você já viu um testemunho? Já vi testemunho, olha, eu já assassinei, já fui preso, a gente ouve esses testemunhos, já fui drogado. Imagina, olha, eu sou um ex-fofoqueiro.
né? Eu não vi ainda, irmãos, né? Aqui um ex-fofoqueiro da testemunha. Ela chegou lá, não estava dando testemunho, mas ela estava confessando, pedindo auxílio. E ele falou a ela, olha, você deve agir assim, assim, assado, tal, deu algumas dicas para ela. Mas antes de qualquer coisa, eu quero recomendar a você o seguinte, você tem travesseiro com pena de ganso em casa? Eu falei, eu tenho. Por coincidência, eu tenho. Então, você vai fazer o seguinte, você vai subir lá, no monte lá, e você vai rasgar esse travesseiro, e você vai lançar essas penas lá, e tudo o povo lá, joga, vai unge o povo com as penas e tudo. E ela fez isso, ela foi e falou, olha, joguei. Ele falou assim, agora a segunda missão que ele dou, vá recolhendo todas elas. Recolha todas as penas que se espalharam. Ela falou, não tem condições. O vento levou, espalhou, tem coisa que eu nem sei se ficou na vila, acho que tem coisa que foi até para fora. Não tem como. Ele falou, assim foram as palavras que você lançou. Da mesma forma. Por mais que você tenha se arrependido, os resultados do que você disse estarão ecoando pela eternidade. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você fala. E é assim, queridos, né? Não é? Tem coisas que ouvimos, coisas que falamos e que ficam reverberando. Há um provérbio árabe que diz, né, que você é senhor das palavras que não disse, mais escravo das que proferiu. Então, precisamos tomar cuidado. Quantos lares, os filhos foram magoados com palavras malditas a seu respeito. Quantos filhos amaldiçoaram seus próprios pais com xingamentos, e que, mesmo depois da fase adulta, onde, teoricamente, está tudo bem, quando começa a se cutucar aquelas coisas, as lágrimas voltam, e a mágoa está presente ainda lá. E para estes, recomendo Celebrando a Restauração, na IBJM, às 19h30. Amém, Adri, Gus, né? Amém. Aqui, que é para você tratar essas coisas do seu coração, essas mágoas, e você viver a novidade de vida que o Senhor propõe a cada um que caminha com Ele, né? A vida abundante que Ele tem para nós, que é uma vida liberta do passado, de mágoas, de palavras malditas. Deus nos dá graça através desse ministério. Então, em primeiro lugar, precisamos, então, edificar uns aos outros, tendo essa harmonia no momento que nós usamos as nossas palavras, com sabedoria, né? Buscando bênção e edificação dos nossos entes queridos. Também avançando aqui, ó, ponto 2, né? Que não está ainda aqui o trem aqui, eu vou pedir mesmo o apoio da irmã. Podemos edificar uns aos outros na família, vivendo uma vida digna do chamado do Senhor para nós, do chamado de Deus para nós. Efésios 4, 1-3 diz assim, exorto-vos, pois, prisioneiros que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação das quais fostes selados e chamados, com toda humildade e amabilidade, com a grandeza de alma, suportando-vos um ao outro, mutuamente, com caridade, sendo solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, que nós devemos uma vida, né, digna da vocação do Senhor, em nome de Jesus. Este é um outro elemento importante no nosso lar. Então, Paulo nos dá algumas recomendações nesse texto. Humildade, né? Que sejamos humildes, reconhecendo o erro uns dos outros e promovendo também o perdão. Um link com a mensagem do período da manhã. Ouça lá, é meia horinha. Tá? Eu vi no carro indo para casa, né? Foi meia horinha. Ouça lá, você vai ser edificado. Seja amável, bondoso ao falar, elogie os membros da sua família, tolere, tenha paciência uns com os outros, aceite os membros da sua família como eles são, né? Ou como dizemos no CR, não como nós gostaríamos que eles fossem, né? Assim para como as realidades da vida, aceitá-las como são e glorificar a Deus por elas, para que Ele possa agir e transformar. Seja um pacificador no seu lar, não seja o que incendeia ainda mais. Seja um pacificador, né? Seja você aquele que rompe os laços de conflito e que ajuda a edificar. Vamos assumir esse papel, né? E aí, você tem cultivado características no seu lar, com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, nesta direção? Humildade, amabilidade, tolerância e também sendo um pacificador no seu lar? É preciso morrer para si, para a gente conseguir viver isso, né, gente? É desafiador. É uma das tarefas mais desafiadoras.
Jesus vem e fala de coisas muito simples, e a gente acha que o simples não é difícil. O simples é o mais difícil, irmãos. O simples é o mais difícil de fazer. Porque nós não ficamos com amarras, né? O que é para fazer? É isso aqui. Tá, mas é isso aqui, ó, tirar daqui e colocar ali. Vamos? Não, mas é simples. Então é isso. Seja tolerante, ame, ore. Tem outras recomendações aqui que não são difíceis de alcançar, mas são desafiadoras, mesmo sendo simples. Nós gostamos de complicar para não fazer. A gente complica para não fazer. Então a gente traz uma série de complicações, sendo que é objetivo, muito objetivo. Eu já falei aqui aos irmãos, né, você que está nos visitando, não sabe, mas eu já falei, houve um período na década de 90, onde a igreja ela aplicou muito tempo combatendo assuntos como OVNI, né? Combatendo assuntos como a nova era. Nós aplicávamos tempo na escola bíblica falando sobre seitas e heresias. Tudo isso é completamente zerado no seu propósito? Não, não. Mas sabe o que eu notei? Depois que Deus me chamou ao ministério pastoral, eu notei que pais não sabiam dialogar com filhos, filhos não sabiam perdoar os pais, casais não sabiam expressar amor uns pelos outros. Então, nós estávamos aplicando tanto tempo em coisas complexas, metafísicas, se tem vida na terra, se não tem, né? E nós estávamos esquecendo de trabalhar esses valores básicos aqui. Eles eram ministrados da igreja. Mas, no fim das contas, a gente passava a semana curioso com essas coisas. Olha, saiu uma revista nova que fala sobre nova era, fala sobre os mormons, fala sobre os maçons. E a gente queria ficar consumindo essas coisas, enquanto as nossas famílias estavam se deteriorando. Estratégia de Satanás. Enche a gente de um conteúdo completamente desnecessário, para que a gente não aprenda os valores centrais do Evangelho dentro da nossa casa. Porque se tiver OVNI, irmãos, uma hora aparece. Se for uma seita que não agrada o coração de Deus, em algum momento ele vai fazer a colheita, ele vai aniquilar essas coisas. Mas a edificação de um lar é feita dia a dia, através de escolhas e decisões simples, que não são fáceis, mas são simples na sua aplicação. E é isso que Ele deseja, o Senhor deseja para o nosso coração. Humildade, amabilidade, tolerância, ser pacificadores, né? São elementos importantes nesse tripé de sustentação da nossa família. Os pais e líderes da família devem ser exemplos de comportamento cristão, demonstrando amor, a paciência, humildade e perdão no nosso lar. Se instrua a respeito, né? Você que ainda é pai, né? Se instrua. Você que os filhos já estão criados, né? Está aí ao lado da sua esposa, do seu esposo, procure saber a respeito desse novo momento que você está vivendo, que agora é a tal síndrome do ninho vazio. E aí, como é que faz para a gente se olhar de novo e voltar a ser essa essência de unidade que nasceu no coração de Deus? Busque conhecer a respeito, busque orientação nessa direção para que vocês possam desenvolver um casamento, né, maduro, cheio de alegria, agora entre vocês dois. Que muitos casamentos acabam aí com gente com 60, 70 anos de idade, porque perderam o sentido de olhar para os filhos, que era o foco dos dois, mas nunca se olharam. E aí as crises vêm no casamento por conta disso. Podemos edificar uns aos outros na família, incentivando o cultivo da espiritualidade no lar. Olha só. Irmãos, boa parte dos grandes teólogos da humanidade, grande parte deles, falam da prática intercessora das suas mães, pais. Falar a verdade, a maior parte deles das mães. O maior relato destes homens trata-se da figura materna, desse cuidado espiritual da figura materna. Então, isso foi muito importante, determinante para eles. Porque lá, a mamãe e o papai sabiam da realidade dos desvios de caráter e ali podiam ministrar na vida deles. Então, quando essa anteninha está ligada, os nossos filhos são abençoados. Então, se queremos construir uma espiritualidade sadia na família, precisamos aprender com Jesus, né? E seus conhecimentos lá ministrados
no monte, né? No Sermão do Monte. Tem vários elementos importantes para a nossa vida cristã. E o que a gente nota de uma espiritualidade sadia? Ela é, então, cheia de sinceridade. Nós precisamos ser sinceros dentro do nosso lar. A sinceridade é o oposto de sermos hipócritas, né? É sermos verdadeiros. Filhos hoje estão se afastando da igreja porque não suportam ver a hipocrisia dos pais. E chega aqui na igreja, né? Ô, irmão, tudo bem? Tal. Daí entra no carro, fala, safado. Né? E os filhos vendo aquilo, né? E aí, eu falei de manhã isso, né? E aí, para piorar, irmãos, para piorar, esse aí não vale nada, aí não sei o quê. E vão falando essas besteiras, né? Dentro do carro. Amanhã ou depois, aquele é o quê? Um conselheiro da igreja. Daí ele precisa de um conselho para o filho. Daí ele fala, filho, vai lá falar com o irmão fulano, com aquele safado? Eu não. Então você vai sujando a água do lugar onde o Senhor quer abençoar a sua família. Então, precisa haver sinceridade na expressão da fé. Eu creio que esse é o elemento mais forte de todos. O elemento mais forte de todos, para mim, é um amor genuíno pelo Senhor. Um verdadeiro amor por Deus. Irmãos, não há o que resista um amor genuíno pelo Senhor dentro da nossa casa. Não há. Porque quando os filhos olham para isso, falam, ó, pai e mãe pode ter os seus defeitos, mas é o seguinte, eles amam a Jesus. Eu vejo isso neles. Eu vejo a maneira que eles tratam seus problemas, os seus conflitos. E Deus sempre está presente. Uau, eu quero isso para mim também. Porque é de verdade. Sinceridade, irmãos. Né? Sincera. Né? Sinceridade. Piedade. Sabe o que é piedade? Traduzindo, é a expressão do amor. Muitas vezes o texto sagrado traz piedade e amor. São palavras sinônimas. Uma no seu conceito, a outra na prática. Piedade é amor aplicado. Tá? Quando você vê na Bíblia piedade, ela se confunde com amor, porque ela é a expressão do amor, vivido dentro do nosso lar. Uma devoção sincera ao Senhor que se expressa através de atitudes. Né? Eu amo você, mas eu sou piedoso quando você está com um problema, você precisa de um guincho, precisa de uma carona, e eu falo, eu vou aí te buscar, conte comigo. Tá? Em nome de Jesus. São demonstrações de amor genuíno, né? E não só palavras, né? Quando levam mimosa pocã na casa da gente, né, irmã Rosama? Expressões de amor, né? Cristão, glória a Deus, né? Temor a Deus, cultivar um verdadeiro temor ao Senhor irá causar um grande impacto na sua família. E por fim, meus irmãos, quarto ponto, podemos edificar a nossa família favorecendo a maturidade integral um dos outros. Olha o que Pedro escreveu em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como todos os dias da eternidade. Amém. Então, irmãos, se nós queremos edificar uns aos outros também, tornar forte a nossa família, aquela firme, sólida, e nós sermos uma bênção nesse lar, é importante também incentivar mutuamente a vida de oração no lar. Desafiador. Né? A gente começa, às vezes dá uma parada, tem uma crise, tem algum problema, tem um trabalho novo, tem escala, e acabamos interrompendo esse momento. Mas que Deus nos abençoe a voltar, em nome de Jesus, a retornar e falar, olha, eu não vou desistir. Eu dei uma pausa, mas eu vou voltar. E não desistir de fazê-los. Essas intempéries vão acontecer com qualquer um de nós. Mas vamos persistir, irmãos, em nome de Jesus. Estudem a Bíblia juntos, também um outro grande desafio. Incentive seus filhos e demais membros da família a lerem livros, bons livros. Né? Outra coisa edificante, abençoadora. Em viagem, ouçam bons sermões. Né? Coloca lá, ou escolham canções, né, também, louvem ao Senhor, mas permitam que haja um ambiente de ministração da palavra de Deus. Compartilhe experiências com Deus, uns com os outros. Maravilhoso, edificante. Elogiem uns aos outros. Profiram palavras de graça, de incentivo e de encorajamento também dentro da vosso lar. E assim, nunca deixe de pedir a Deus sabedoria para usar as palavras e ações para edificar uns outros da sua família. Sempre em sua oração, peça, Deus, me usa como um agente abençoador no meu lar. Seja você filho, adolescente, seja você o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, no contexto. Ore dessa direção para que Deus use a sua vida e fortaleça a sua família. E assim você estará fortalecendo não só a sua fé, a autoestima dentro do seu lar e também a edificação segundo o coração de Deus, segundo os propósitos do Senhor. E
que as atitudes de cada um de nós haja assim. E, irmãos, logo de manhã a gente falou sobre isso, que o ambiente do nosso lar deve ser um ambiente de ministração, de expressão de amor. E nós vimos aqui, então, algumas dicas preciosas para que a nossa casa seja edificada. Quando nós entramos em conflito no nosso lar, cada um de nós tem as suas razões, né? Por isso que eles acontecem. E até mesmo eu estou com a palavra de Deus em mãos, eu estou certo do que estou falando, eu estou certo do que eu estou pedindo aos meus filhos, eu estou certo do que eu estou compartilhando com o meu cônjuge, mas as coisas não fluem, porque eu estou olhando com o meu olhar, e não estou procurando compreender também, ouvir o que vem do outro, né? Isso é extremamente importante para conhecer as realidades e recomeçar o caminho da maneira que nasceu no coração de Deus. Tem um videozinho que a Nath vai colocar, e que ele mostra algo interessante sobre impressões que nós temos e julgamentos equivocados. Eu quero encerrar com esse vídeo e logo depois aqui orar com você.
pretextos, né? E sem ouvir. Quantas vezes, né, entramos em conflitos e depois é tão difícil voltar atrás, né? Então, esse ambiente do nosso lar deve ser regado, né? A palavra de Deus em primeiro lugar, obviamente, pedindo a Deus discernimento, porque aí mesmo que aconteçam os acidentes de percurso, eles vão acontecer, a pessoa do outro lado está disposta a perdoar, a compreender, porque foi ministrada dentro do mesmo assunto. E se do lado de lá, quem está não conhece a Cristo, não tem Ele como Senhor da sua vida, não nasceu de novo, ainda assim, o texto sagrado diz que quando obedecemos o Evangelho e nós vivemos o Evangelho, é como amontoar brasas na cabeça de quem não conhece o Senhor. Porque nós estaremos agindo em justiça, em integridade, com amor. E isso vai ministrar na vida das pessoas. Que o nosso lar, né, seja esse ambiente em nome de Jesus. Né? Que sejamos essas pessoas que edificam nossos lares. Quero orar com você, então, em nome de Jesus, nessa direção. Baixe sua cabeça, quero te convidar. Nós costumamos fechar os olhos, não há nada místico no ato de fechar os olhos, mas é para que a gente possa se concentrar melhor no Senhor. O desafio para nós aqui é entender que nós precisamos ser agentes de edificação no nosso lar. Mas quero dizer a você que isso tudo não vem de nós. Não é uma forçação de barra para que isso aconteça. Não. Em primeiro lugar, para expressar esse amor, para ter essa compreensão, é preciso que Cristo esteja reinando no seu coração. É preciso que Ele seja o Senhor da tua vida. E Ele deu algumas orientações para que isso acontecesse. Jesus disse que sem Ele, você não pode fazer nada. Ele disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Ele é a videira verdadeira. Ele é em quem devemos estar ligados para conseguir frutificar. Então, se você quer viver isso na sua casa, se você quer viver esses princípios no seu lar, é Cristo quem vai te sustentar para isso. Então, em primeiro lugar, você precisa entregar a sua vida a Ele. E Ele deu uma orientação de como isso acontece. Ele ministrou ao coração do apóstolo Paulo, que escreveu num texto de Romanos 10, capítulo 10, versos 9 em diante, que diz assim: se você crer no teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, se você confessar com seus lábios que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, a partir desse ato de confissão e arrependimento dos teus pecados, você passa a receber o perdão de Cristo Jesus conquistado na cruz. Esse perdão, ele é oferecido através de um ato de confissão. Todos nós nascemos na condição de criaturas de Deus. E nós nos convertemos em filhos de Deus através da adoção. E essa adoção vem através do sangue de Cristo, através do que Ele fez na cruz. E nós precisamos então reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Este é o primeiro passo. Você já fez isso? Você já teve essa oportunidade de confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregando sua vida a Ele, pedindo para que Ele dirija os seus passos e dizendo: Senhor, está aqui, sem reservas, peço perdão pelos meus pecados, peço perdão por uma vida até aqui, dirigida sobre o meu querer e de acordo com a minha vontade, mas neste momento, eu entrego as rédeas, eu entrego a Deus a embarcação da minha vida nas tuas mãos, e eu reconheço que o Senhor morreu, ressuscitou, está vivo e tem poder para me salvar. E eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Você já fez essa oração? É tão simples, né? Mas infelizmente, nós não ouvimos isso. Esse é o evangelho direto, claro e simples de Cristo Jesus. E você pode fazer isso neste momento, orando aí no seu coração. Você e Deus, dizendo assim: Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão por uma vida dirigida até aqui, sem a tua completa direção. E peço que o Senhor seja o meu rei
e Salvador. Eu confesso o Senhor como meu Salvador e declaro: sem o Senhor eu nada posso fazer. Por isso, entrego minha vida, pedindo: perdoe os meus pecados, mais uma vez eu te peço. E que o meu nome, que está escrito no livro da vida, que neste momento eu possa desfrutar da alegria de pertencer ao Senhor. E de agora, não ser chamado mais de criatura, mas filho de Deus, através da tua adoção, Jesus. É em teu nome que eu oro e agradeço. Igreja do Senhor, continua orando. E se você fez essa oração, nós não estamos aqui para constranger você. Mas se você fez a sua oração, existem alguns elementos da palavra de Deus que a gente quer ajudar você a entender, compreender lá na Bíblia, diretamente na palavra de Deus. E eu gostaria que você nos procurasse, além da recepção, a mim, irmã Patrícia, secretaria aqui na igreja, os irmãos da recepção, e quero ajudar você, queremos ajudar você a reconhecer mais a respeito deste Senhor, em nome de Jesus. E você que já conhece a Cristo como seu Salvador, talvez a tua família esteja um caos, ou talvez até esteja extremamente organizada, mas Jesus não está reinando ali. Essa é a oportunidade de consagrar nossas famílias diante do Senhor, pedindo para que a nossa família seja edificada no Senhor, e que possamos fazer aquelas coisas que não são fáceis, mas que são simples, em nome de Jesus, para a edificação do nosso lar. E eu quero orar com você neste momento, nessa direção, em nome de Jesus. Você que está colocando a sua família na presença de Deus, você que está fazendo um renovo no seu compromisso com Deus, de edificação no seu lar, você que até agora, no mês da família, não conseguiu dar nenhum passo em direção à edificação da sua família, mas que hoje tomou uma decisão e quer, mesmo pegando metade do mês em diante, eu quero viver essas coisas, e eu quero pedir ao Senhor que me dê graça de viver essas coisas, que o meu lar seja esse ambiente de edificação em nome de Jesus. É a tua oração? Mesmo você que convidou a Cristo também, é a sua oração? Então nós vamos nos ajoelhar nesse momento, consagrando nossas famílias ao Senhor. Dobre teu joelho onde você estiver. Se você está renovando essa aliança com o Senhor, de priorização da bênção de Deus na tua casa, onde você vai ser o agente da bênção do Senhor, consagre-se ao Senhor, em nome de Jesus. Entregue sua vida nas mãos dEle, entregue sua família nas mãos dEle, e faça diferente na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai eterno, nós estamos aqui diante de Ti, com os nossos joelhos dobrados, consagrando a nossa família ao Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, que o nosso lar seja um lar, ó Deus, onde as pessoas podem falar e nós podemos ouvir, mas no ato de ouvir e falar, que a Tua palavra nos oriente, que a Tua palavra tenha, Senhor, primazia na nossa casa, porque o Senhor tem um compromisso com a Tua palavra, e a nossa família será edificada, será transformada naquilo que é necessário, frutificará naquilo que o Senhor já transformou para o louvor da Tua glória, e nós vamos desfrutar de uma alegria muito grande no nosso lar, ao ver o Senhor reinando em poder ali, apesar de nós. Então, Deus, cuida do nosso coração, nos ajuda, Deus, que nós não permaneçamos os mesmos, mas que sejamos transformados pelo Senhor, e que a nossa família seja um luzeiro, Pai, que os nossos familiares, ao chegar na nossa casa, vejam ali um ambiente de harmonia, de alegria, de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. E aí sim, esse ambiente, Pai, vai ser um ambiente que dá gosto de voltar à tarde, porque o Senhor é quem está dirigindo. Essa é a nossa oração. Nós queremos já te agradecer pelo que o Senhor vai fazer, porque sabemos que estamos orando segundo a Tua vontade, porque o Senhor desejou isso às famílias, que as famílias daqueles que Te amam abençoassem outras famílias também. Que assim seja, e que o nosso lar, então, seja essa primeira célula viva, pulsante
da tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. E é no nome do Senhor que nós agradecemos. E a igreja do Senhor declara: amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Que bênção, que bênção. Queridos irmãos, então foram dados os recados já. Você já sabe da programação da semana. Você gosta de orar? Você acorda cedo? Então, 6 horas da manhã, amanhã, nós teremos a nossa live de oração no Facebook da nossa igreja, IBJM Oficial, tá? Procura lá, IBJM Oficial, você nos encontra. Ou Igreja Batista Jardim Maracanã, você também vai achar a nossa logo ali, né? Era para ser um Cruzeiro do Sul lá, enfim, né? Mas é uma bússola, né? Foi estilizada, né? Fugiu o nome. Mas você vai encontrar lá, e 6 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, nós temos alguns focos específicos de oração. Um deles são os políticos da nossa nação. A Bíblia manda orar pelos políticos, aqueles que Deus permitiu que assumissem o poder. Nós oramos também ali pelos pedidos feitos na nossa igreja e também intercedemos pelos pedidos feitos ali na hora. Então você está convidado a participar também. E se você quiser fazer parte de um grupo da igreja, onde avisos são dados e programações da igreja são colocadas, procure ali na recepção, deixe o seu telefone com o kit que você recebeu, e coloque lá, eu quero fazer parte também do grupo do WhatsApp. Você vai receber só isso que vai. O grupo é fechado, não tem interação, só chega lá, devocional e aviso, tá, das programações da igreja. Vai ser um prazer aí compartilhar com você, ok? Então, que Deus os abençoe. Fique em pé, nós vamos encerrar esse culto mais uma vez, orando ao Senhor agora, orando a bênção apostólica. Deus eterno, obrigado por este ato de culto ao teu nome, obrigado pela tua igreja reunida aqui. Agora, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco, povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Não deixe ninguém sair sem um abraço e haverá despedida da igreja ali à porta, né? Pode se assentar, fique à vontade.